Está no ar o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, canal 22 e também pela internet. Nós vamos começar hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Goiás. Foi realizado um sorteio no decorrer da última semana, em que foi selecionado os dias para que os candidatos então viessem aqui ao programa Canal Aberto. A intenção do programa é levar até o eleitor as propostas de todos os candidatos que disputam esta eleição em 2014. Hoje, nós vamos começar com a candidata do PCB-PSTU, da coligação Construindo o Poder Popular Goiás para os Trabalhadores, e vai estar conosco a professora Marta Jane. Comigo na mesa, Ulisses A.S. Professora, primeiramente, é um prazer recebê-la aqui no programa Canal Aberto. Prazer é todo meu. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses A.S. Boa noite aos telespectadores que acompanham aí a PUC TV. É um prazer estar aqui conversando sobre política no estado de Goiás com vocês. Tá certo. Ulisses A.S., boa noite. Prazer é nosso, né, Ulisses? Prazer é nosso, logicamente. Boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto, não é? E também para a nossa convidada de hoje, candidata ao governo do estado de Goiás, Marta Jane. Pois é, Ulisses, nós tivemos no decorrer dessa semana um acidente que mexeu com a política nacional, não poderíamos deixar de falar sobre isso, que foi a morte do candidato do PSB, o Eduardo Campos, foi vitimado aí num acidente muito violento, né? E isso muda alguma coisa na política, na sua opinião? Eu acredito que sim, até porque esse clima de mudança, essa perspectiva ou seja, novos ares, novos climas, eles acontecem geralmente com essas mudanças bruscas, não é? Ou seja, infelizmente foi através de uma morte, ou seja, a morte do governador do Pernambuco, Eduardo Campos, e que levou comoção ao Brasil inteiro, principalmente ao partido, ao PSB e partidos aliados, os partidos que fazem parte de uma frente aí, que é o Rede de Sustentabilidade. Eu acredito que sim, eu acredito que vai haver uma certa mudança aí, ou seja, até porque o eleitorado ele não estava assim praticamente conformizado com os candidatos que estão aí. Se a Marina Silva for a candidata, provavelmente pode haver uma corrida de votos para a candidatura dela. É verdade, a Marina Silva já foi inclusive confirmada pela direção do PSB. Professora Marta Jane, eu gostaria de ouvir a opinião da senhora também, eu acho que os nossos telespectadores também, sobre esse fato, que é um fato importante na política brasileira, a morte de um candidato em plena campanha, em um acidente de avião. Como é que a senhora viu esse acontecimento no país? Sim, é realmente lamentável, né? Nós do PCB lamentamos, né, a morte trágica do Eduardo Campos, nos solidarizamos com a família, né, e com os companheiros de política, né, as pessoas que estavam atuando juntamente com ele, além de lamentarmos também a morte de toda a equipe, foram várias pessoas, né, fotógrafos, assessores, enfim, juntamente com Eduardo Campos, lamentamos a morte de toda a equipe que estava com ele. Era quase que natural, né, que a Marina Silva sumisse, embora isso não tivesse ainda ficado claro, né, e é normal que também não ficasse, porque diante de uma tragédia dessa, né, a discussão, os ajustes no campo, né, da política e das candidaturas certamente teria que ficar para momento posterior, mas nós entendemos que se pode haver, de fato, uma mudança aí na configuração das votações, né, da quantidade de votos que os primeiros colocados na pesquisa dos candidatos à presidência, que essa alteração possa ocorrer, mas também apresentamos a análise de que, do ponto de vista do projeto político que está embutido aí na candidatura de Eduardo Campos ou na candidatura da Marina Silva, efetivamente não tem mudanças substantivas, né? E também não há mudança substantiva entre essas candidaturas que estão
ocupando aí os primeiros locais nas pesquisas para a presidência da República, né? Tanto Dilma Rousseff, quanto Aécio Neves, quanto a própria Marina Silva, né? Apresentam candidaturas com um espectro político muito semelhante do ponto de vista das linhas gerais, né? Se tem alguma alteração do modo de gestão, do modo de administrar, em alguma política pontual ou outra, mas do ponto de vista do projeto de país que se apresenta nessas candidaturas, efetivamente não é possível identificar grandes alterações. A senhora acha que o eleitor está conformado com tudo? Porque praticamente, geralmente no Brasil só se escolhe o governo dentro desse parâmetro, ou seja, ou do Aécio, ou da Dilma, ou então, vamos dizer, da Marina Silva. Ou seja, o projeto político deles parece que é o mesmo, mas não é? Eles colocam linhas diferentes, por exemplo, das suas candidaturas. Tanto é que, de vez em quando, há troca de farpas, troca de denúncias, acusações em relação a essas candidaturas aí. A senhora acha que o eleitor está conformado? Não, eu acho que não é o caso, Ulisses, do eleitor estar conformado. Nós percebemos hoje o processo eleitoral muito diferente do que ele é convencionalmente divulgado, como o momento da democracia brasileira, né, o momento do exercício democrático no âmbito da política. Nós avaliamos que de democrático o processo eleitoral não tem nada. Portanto, os elementos que constituem aí as disputas eleitorais se afastam muito da possibilidade efetiva de uma discussão política de fato. Normalmente, em processo eleitoral, discute-se as questões muito pontuais, né? Discute-se como gerir determinado sistema, como solucionar determinados problemas pontuais, sem entrar de fato nos verdadeiros problemas constitutivos dessas problemáticas que estão sendo discutidas, né? Sem entrar nas verdadeiras causas dos problemas para os quais se propõem soluções muitas vezes fáceis, né? Como se fossem fáceis, muitas vezes superficiais. Então, acho que o eleitor não está conformado, mas o eleitor, diante dos elementos que configuram o processo eleitoral, que é o poder mais do que nunca o poder do dinheiro no processo eleitoral. Mais do que nunca o peso de uma imprensa que está muito alinhada com o projeto que está posto. Então, esses elementos acabam... E outro elemento que eu considero extremamente importante é o fato da população, de uma forma geral, estar se sentindo longe da classe política, da política pública, longe do Estado, longe dos governos de uma forma geral. Exemplo disso são as manifestações que ocuparam as ruas no país todo em junho do ano passado e que, na verdade, mantém... Antes da senhora entrar nessa área aí, eu acho, né, eu gostaria que a senhora falasse por que a esquerda pede tanto espaço, já que nós já tivemos uma esquerda bem mais forte dentro do país. Hoje está limitado aí praticamente ao PSTU e ao PCB. Nós tivemos organizações de esquerda que se alinharam com uma política de centro-direita, como é o caso do Partido dos Trabalhadores, né, que veio negociando as suas propostas e abrindo mão de uma perspectiva socialista, em nome de ocupar o espaço e cargos no aparato estatal, né? E em função disso, né, nós avaliamos isso como um dos elementos, né, da retraída significativa da esquerda no Brasil nas últimas décadas, né? Juntamente com esse alinhamento do PT ao bloco mais ao centro-direita, muitas organizações de movimentos sociais, particularmente sindicatos, né, acabaram
confundindo um pouco essa relação entre movimentos sociais e o próprio governo, né, o próprio PT, que assumia o governo desde o início dos anos 2000, né, e isso faz com que muitas lideranças dos movimentos sociais, sobretudo o movimento sindical, volto a insistir, se alinhasse muito com o governo em nome dessa unidade petista, né? Fora isso, mas seria o melhor momento da esquerda no Brasil, porque quando o PT entrou, todo mundo esperava que o PT fosse realmente um governo totalmente de esquerda. Como a senhora disse, houve essa mistura aí, o pessoal acabou afastando, procurando cargos do governo e tal. Naquele momento que o Lula foi candidato, foi eleito presidente da República, a senhora achava que qual seria o caminho da esquerda? Seria uma esquerda forte? No momento que o Lula foi eleito pela primeira vez, o PCB fazia parte do arco de alianças nacional que contribuiu com a eleição, com a primeira eleição do governo Lula. Nos primeiros anos estivemos juntamente, não compondo cargos dentro da estrutura do governo, porque não era esse o interesse. Mas nesses primeiros anos, a perspectiva do PCB é que o governo Lula pudesse ser um governo em disputa. Um governo que tivesse em disputa e que a organização da classe trabalhadora, né, conjuntamente com outros movimentos sociais organizados, pudesse trazer o governo do PT, o governo Lula, mais para a esquerda, né, com reformas que interessassem de fato aos trabalhadores. No entanto, nós percebemos que isso não aconteceu. E em 2005, o Congresso de 2005 do PCB define pelo rompimento, pela saída e pela oposição em relação ao governo Lula. E, nesse momento, antes, inclusive, dos escândalos do Mensalão e tal, porque não é disso que se tratou a retirada do PCB desse arco de alianças, e sim por compreender que o governo não estava em disputa, que a classe trabalhadora não avançaria do ponto de vista da organização dos seus direitos e tudo mais. Certo. Mas nós vamos para o intervalo, vamos continuar com esse assunto, é muito interessante, já que nós estamos conversando aqui sobre a esquerda. É importante ver o posicionamento do PCB e PSTU nessa política atual do país. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial.